Essa é mais uma aula de Geografia do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Lavras. Essa é a segunda parte da aula sobre população brasileira. Essa é a última parte do volume 5 e abrange 3 temas: estrutura da população brasileira, migrações internas no Brasil e identidades regionais e comunidades alternativas. O conteúdo dessa aula está disposto nas páginas 57 a 63 do volume 5 do Sistema de Ensino Positivo. A estrutura da população brasileira, durante boa parte do século XX, foi marcadamente por conferir uma estrutura de população jovem. Isso em função principalmente às elevadas taxas de natalidade e fecundidade e à baixa expectativa de vida, já que essa população atingiu 60 anos como expectativa de vida só por volta de 1970 e 70 anos só por volta do ano 2000. Essa figura mostra a evolução da taxa de natalidade no Brasil desde os anos 1950. Então, a figura mostra um gráfico com linha decrescente, mostrando que de 1950, com a taxa de natalidade de 43,5 por mil, chegou no ano de 2010 com 15,24 por mil. Da mesma forma, a taxa de mortalidade decresceu, principalmente no período compreendido entre 1950 e 1970. Mas a partir daí também essa taxa apresentou um decréscimo, chegando em 2010 com 6,24 por mil. Em função disso, o crescimento vegetativo do Brasil diminuiu bastante, principalmente a partir dos anos 1970, chegando em 2010 com pouco menos de 1%. Essa queda no crescimento vegetativo implica em uma mudança na configuração demográfica do país. Isso pode ser observado quando se compara pirâmides etárias de diferentes momentos da população brasileira. Então, uma tendência a se analisar a pirâmide atual se observa principalmente o estreitamento da base, devido à redução da população mais jovem, um aumento no volume da população adulta e um aumento da população idosa, ou seja, com mais de 60 anos. Isso é uma fase típica de envelhecimento populacional, que é aquela característica muito marcante na terceira fase da transição demográfica, que é o que está sendo vivenciado pelo Brasil dos dias de hoje. Essas duas pirâmides, portanto, comparam a população brasileira em dois momentos de sua história. A primeira, em 1980, ainda caracterizada como uma população jovem, e a segunda pirâmide já do ano de 2010, onde a gente observa essas características de maior volume de população adulta, redução de população jovem e aumento de população idosa. Esse gráfico mostra a evolução da expectativa de vida no Brasil, mostrando que esse aumento foi gradativo, mas em alguns momentos a gente observa um crescimento na expectativa de vida, principalmente a partir de melhorias nas condições de vida, nas condições de saúde, nas condições de trabalho da população brasileira. Então, a expectativa de vida era de apenas 41,53 anos na década de 1940, sendo que em 2014 ela chegou a 75,14 anos, ou seja, é em média o que o brasileiro vive, a expectativa de vida, a idade que ele alcança. Muitas transformações ocorreram a partir da metade do século XX, quando se analisa a estrutura da população brasileira. E as principais fontes dessas transformações foram a menor dependência econômica da produção agrícola, já que se passou a diversificar as atividades econômicas, e a consolidação do sistema urbano industrial. Com isso, algumas características puderam ser observadas nessa transição para uma população mais urbana e menos rural, como, por exemplo, o número menor de filhos na cidade em relação ao campo, avanços no campo educacional e difusão do ensino, a popularização de métodos contraceptivos e a inserção e consolidação da mulher no mercado de trabalho.
Isso implicou na redução da taxa de fecundidade e, consequentemente, na redução do crescimento vegetativo da população. Essa figura mostra a queda na taxa de fecundidade do Brasil, representando uma família típica de 1960, onde uma mulher, ao longo de sua idade reprodutiva, tinha cerca de 6 filhos, ou seja, na década de 1960, essa média era de 6,28. Foi reduzida para 4,35 em 1980, 2,38 nos anos 2000, e a perspectiva é que até o ano de 2030 essa taxa chegue a 1,51 por mulher, ou seja, pouco mais de um filho por mulher. Com relação às migrações internas no Brasil, o segundo tema dessa nossa aula de hoje, os principais fluxos migratórios do século XX tiveram algumas causas que podem ser consideradas como recorrentes, ou seja, alguns fatores provocaram essa migração interna ao longo do século XX. Esses fatores foram principalmente as prolongadas secas no interior da região Nordeste, o desenvolvimento urbano, associado principalmente à formação de regiões industriais, novas áreas de desenvolvimento agrícola e, em alguns momentos, áreas de extração mineral. De certa forma, pode ser generalizado esse fluxo a partir do momento em que se considera que essas populações migrantes, a maioria delas, habitavam áreas pouco desenvolvidas economicamente, ou seja, que forneciam poucas condições adequadas à habitação, ao trabalho, à saúde, ao emprego, e com isso, essas populações passaram a buscar melhores condições de vida em possíveis locais de atração. Então, esses principais fluxos, eles tiveram alguns momentos que podem ser tidos como característicos. Então, um desses principais foram a extração de látex para a produção de borracha, que atraiu muitos migrantes, principalmente de origem no sertão nordestino. Esses migrantes, então, eles se estabeleceram em seringais da Amazônia, e isso ocorreu entre 1905 e 1912, principalmente, já que esse foi o auge do período de extração de látex e exportação. Um outro fluxo representativo foi a partir das lavouras cafeeiras, onde migrantes de origem da região Nordeste e do interior de Minas foram para as terras férteis do interior de São Paulo e do norte do Paraná. Isso ocorreu desde o século XIX até a primeira metade do século XX. Um outro fluxo significativo ocorreu a partir da construção de Brasília, em meados da década de 1950, já que se construiu uma cidade inteira projetada para ser a capital do país e que demandava, com isso, trabalhadores de diversas ocupações com diversas formações. Com isso, trabalhadores de todo o país, mas principalmente da região Nordeste e do interior de Minas Gerais, migraram para a região central do Brasil durante a sua construção, onde houve maior fluxo. Um outro fluxo significativo foi o avanço da industrialização, principalmente em meados do século XX. Com isso, pessoas de origem de diversas regiões do país migraram principalmente para o eixo São Paulo e Rio de Janeiro, onde os principais polos industriais foram estabelecidos. E, em tempos mais recentes, pode-se ressaltar o que ficou chamado de nova fronteira agrícola, ou seja, quando migrantes procedentes principalmente das regiões sul e sudeste buscaram ocupar terras nos estados que estavam ampliando as suas áreas agrícolas. Esses estados foram principalmente Rondônia, Pará, Mato Grosso e Tocantins. Desde a década de 1970, mas principalmente de 1980 até início dos anos 1990, a partir de incentivos governamentais para o povoamento do norte e da região centro-oeste. Esse planejamento ele foi elaborado por um órgão governamental chamado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E ele foi responsável por estabelecimento dessas famílias, principalmente as da região sul, nessas áreas do norte e centro-oeste. É muito relevante quando se discute fluxos de migração interna no Brasil, a questão do êxodo rural,
que veio a ser conhecido como êxodo rural, que na verdade é a migração do campo para a cidade que acompanhou o processo de expansão da industrialização brasileira, principalmente entre os anos de 1950 e 1980. Esse é considerado um dos principais fatores para o grande incremento populacional nas metrópoles brasileiras, haja visto a população de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por exemplo. Recentemente, no entanto, a movimentação migratória se tornou menos intensa, tanto no contexto interregional, quanto no sentido de deslocamento do espaço rural ao espaço urbano, principalmente devido à nova dinâmica, à nova estrutura populacional da população brasileira, associada à saturação desses principais polos de atração. O último tema desse volume trata sobre as identidades regionais e comunidades alternativas, e que é interpretado como uma das contradições do mundo contemporâneo, já que, devido à tendência de homogeneização provocada pela globalização, essa preservação de identidade e desenvolvimento de comunidades alternativas pode ser considerado como um contraponto a essa ideia, a essa ideologia de mundialização e globalização. O Brasil é considerado naturalmente como um espaço de fortes características locais associadas à sua identidade, principalmente a partir da constituição de suas identidades regionais e da formação do seu povo. Mesmo que permeado pelos padrões de influência global, devido principalmente às dimensões do território e por ser uma nação formada por diferentes matrizes étnicas, essa questão de identidades regionais é uma característica muito forte da população brasileira, já que ela abriga diferentes tradições, representativas de diferentes localidades e que conferem à identidade regional brasileira uma característica própria, principalmente marcada pela diversidade, mas que, por outro lado, é unida principalmente por laços culturais em comum, como, por exemplo, a formação do território e a língua portuguesa, que é falada em todo o território brasileiro. Com isso, em meio a uma sociedade complexa e com tendência de heterogeneidade, o país abriga comunidades com modo de vida que podem ser considerados como alternativos ao modelo padrão. O que considero como alternativo é exatamente o que se chama de povos e comunidades tradicionais, já que eles possuem hábitos que são tradicionais a eles e, ao mesmo tempo, não se adequam ao modelo padrão, principalmente o modelo conferido por homogeneidade, por pouca dinamização e por muito fluxo, muita transição. As principais características desses povos e comunidades tradicionais, então, podem ser ressaltadas como o seu tipo de organização social, a forma como elas ocupam o território, o uso que elas fazem de recursos naturais, as práticas econômicas que elas executam, as práticas culturais associadas às suas tradições e alguma forma de transmissão dessas práticas e conhecimentos, já que sem isso, essas tradições não se perpetuam. É sabido que existem pelo menos 4,5 milhões de pessoas no Brasil componentes dessas comunidades tradicionais. São muitas, mas podemos ressaltar aqui as mais conhecidas, como, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, caboclos, caiçaras, comunidades extrativistas, comunidades de pescadores e comunidades ribeirinhas, por exemplo. Então, toda essa multiplicidade de comunidades, essa multiplicidade de características associadas principalmente à formação cultural do povo brasileiro pode ser considerada ao mesmo tempo como resultado e como incremento à diversidade cultural do país. Como atividade dessa aula, vocês vão fazer uma breve pesquisa sobre povos e comunidades tradicionais que habitam ou que habitaram próximo ao local onde você vive ou no seu estado. Então, liste as principais características desses povos, o que os caracteriza ou os caracterizava. O conteúdo dessa aula, que foi a última do volume 5, está todo ele contido entre as páginas 57 a 63 do Sistema de Ensino Positivo e na próxima aula iniciamos um volume novo. Um abraço e até a próxima.